O ano é 2038, e o silêncio é a única constante nas planícies desoladas da cratera G0. Não é o silêncio calmo de uma biblioteca, ou a quietude de uma floresta antes do amanhecer, mas sim um silêncio geológico, pesado e opressivo, que perdura há bilhões de anos. A poeira vermelha, fina como talco e carregada de óxidos de ferro, dança ao sabor de ventos rarefeitos, cobrindo o horizonte com uma mortalha cor de sangue coagulado. É neste cenário de desolação absoluta que um pequeno ponto de luz artificial pisca, lutando contra a escuridão crescente do crepúsculo marciano. A sonda Batuta desperta de seu ciclo de hibernação. Seus painéis solares, agora cobertos por uma fina camada de rególito, desdobram-se como as pétalas de uma flor mecânica, buscando desesperadamente a energia fraca de um sol distante e indiferente. Batuta não é apenas uma máquina. Ela é a culminação de séculos de curiosidade humana. Um emissário enviado através do abismo cósmico para fazer uma única pergunta ao solo gelado sob suas rodas metálicas. Ela estende seu braço robótico, uma maravilha da engenharia de precisão, e penetra a crosta endurecida. A broca zumbi, uma vibração minúscula que viaja através da rocha, o primeiro som que aquelas pedras ouviram desde que os dinossauros caminhavam sobre a terra. O que a Batuta procura não é ouro, nem diamantes, nem mesmo vida no sentido biológico imediato. Ela procura fantasmas. Ela procura assinaturas atômicas, os remanescentes isotópicos que contam a história de um assassinato planetário. Quando os dados começam a fluir de volta para a Terra, atravessando milhões de quilômetros de vácuo na velocidade da luz, os cientistas no controle da missão em Pasadena veem algo que faz o sangue gelar em suas veias. O espectrômetro de massa da sonda isolou uma concentração anômala, quase impossível, de um isótopo específico nas camadas sedimentares profundas. Não é apenas uma leitura química, é uma caixa preta de um avião que caiu há 4 bilhões de anos. Para entender o terror contido nesses dados, precisamos abandonar a escala humana de tempo e pensar como o universo pensa. Precisamos voltar a uma época em que o sistema solar ainda estava organizando sua arquitetura caótica. Imagine Marte não como o deserto vermelho que conhecemos hoje, mas como um irmão gêmeo da Terra. Há 4 bilhões de anos, durante o período que os geólogos chamam de Noaquiano, Marte era azul. A cratera G0, onde a sonda Batuta agora repousa solitária, não era uma bacia de poeira. Era um lago, um corpo de água vasto e profundo, alimentado por rios que serpenteavam através de vales verdejantes, sob um céu espesso e protetor. As nuvens se acumulavam no horizonte, brancas e pesadas, e a chuva caía, doce e abundante, lavando as rochas e criando argilas que hoje são apenas fósseis minerais. Se você estivesse lá, na margem desse oceano antigo, sentiria uma brisa úmida no rosto e ouviria o som rítmico das ondas quebrando na praia. Marte estava vivo. Ele respirava. Ele tinha todas as condições para ser o segundo berço da vida neste canto da galáxia. Mas então, algo aconteceu. O coração do planeta parou de bater. No centro da Terra, existe um dínamo furioso, um oceano de ferro fundido, girando em convecção violenta, que gera o nosso campo magnético. Esse campo é o nosso escudo invisível, uma bolha de força que nos protege dos horrores do espaço profundo. Marte também teve esse escudo, mas por ser menor que a Terra, seu calor interno dissipou-se mais rapidamente para o vácuo frio. O núcleo de ferro de Marte solidificou-se. O dínamo parou. O escudo caiu. E foi então que o Sol,
a estrela que dava vida ao planeta, tornou-se seu carrasco. A descoberta da sonda Batuta revela a arma do crime com uma clareza aterrorizante. O isótopo anômalo encontrado nas rochas é a evidência direta do processo conhecido como sputtering, ou pulverização catódica atmosférica. Sem a proteção de um campo magnético, a atmosfera de Marte ficou exposta à fúria do vento solar. O vento solar não é uma brisa, é um fluxo constante e violento de partículas carregadas, prótons e elétrons ejetados da coroa solar a velocidades supersônicas, viajando a centenas de quilômetros por segundo. Quando essas partículas colidem com um planeta desprotegido, elas agem como bolas de bilhar microscópicas em um jogo cósmico de destruição. Elas atingem os átomos da atmosfera superior com tanta violência que transferem energia cinética suficiente para que esses átomos escapem da gravidade do planeta. Imagine uma biblioteca magnífica, cheia de livros que contêm a história da água e da vida. O vento solar é como um incêndio lento e invisível que arranca as páginas desses livros, uma por uma, e as joga no esquecimento do espaço. Ao longo de centenas de milhões de anos, o Sol literalmente descascou Marte. Ele arrancou o ar, evaporou os oceanos e esterilizou a superfície. A anomalia isotópica que a Batuta detectou é a assinatura desse massacre. Na natureza, os elementos existem em variantes leves e pesadas. O hidrogênio comum, por exemplo, tem apenas um próton. O deutério, seu primo mais pesado, tem um próton e um nêutron. Quando o vento solar começou a atacar a atmosfera marciana, os átomos mais leves de hidrogênio foram os primeiros a serem ejetados para o espaço, pois é mais fácil acelerar algo leve do que algo pesado. O deutério, mais robusto e pesado, permaneceu para trás. O que a Batuta encontrou foi uma proporção de deutério para hidrogênio absurdamente alta, muito maior do que a encontrada na Terra ou em cometas. É como entrar em uma casa abandonada e encontrar apenas os móveis de chumbo pregados no chão, enquanto tudo o que era leve e delicado foi levado por uma tempestade. Essa proporção é a cicatriz deixada pela perda da água. Ela nos diz que Marte não perdeu apenas alguns lagos ou rios. Marte perdeu o equivalente a um oceano global com centenas de metros de profundidade. A leitura do espectrômetro da Batuta é um epitáfio químico. Ela confirma que a água que outrora preenchia a cratera G0 não apenas secou, ela foi violentamente arrancada do planeta. A atmosfera que permitia a existência de água líquida foi sistematicamente desmantelada, átomo por átomo, pela mesma estrela que hoje ilumina nossos dias na Terra. Essa descoberta traz consigo uma implicação filosófica vertiginosa. Nós costumamos olhar para o universo em busca de monstros, buracos negros vorazes ou supernovas explosivas. Mas a tragédia de Marte nos ensina que o apocalipse pode vir da fonte mais familiar e necessária de todas, a nossa própria estrela-mãe. A diferença entre um paraíso azul e um deserto vermelho é apenas a existência de um campo magnético invisível, gerado pelo movimento de metais líquidos a milhares de quilômetros sob nossos pés. A sonda Batuta continua sua vigília solitária. Enquanto seus instrumentos processam os dados, a temperatura ao seu redor despenca para 70 graus abaixo de zero. O céu acima dela, que um dia foi azul e cheio de nuvens, agora é um domo tênue que mal consegue dispersar a luz do sol, permitindo que a radiação ultravioleta esterilize qualquer tentativa de renascimento biológico na superfície. Mas a anomalia isotópica sugere algo ainda mais perturbador.
A taxa de perda atmosférica registrada nas rochas indica que o processo não foi linear. Houve momentos de cataclismo acelerado, tempestades solares de magnitude bíblica que podem ter arrancado camadas inteiras da atmosfera em questão de dias ou horas. Isso sugere que a morte de Marte não foi apenas um declínio lento e triste, mas pontuada por eventos de violência cósmica inimaginável. E aqui reside o verdadeiro terror que os cientistas sentiram ao ler os dados em 2038. Ao olhar para Marte, não estamos apenas olhando para um planeta vizinho. Estamos olhando para um espelho do tempo. Estamos vendo o cadáver de um mundo que teve tudo o que a Terra tem hoje: a complexidade geológica, a água, o potencial. A descoberta da batuta é um lembrete brutal de que a habitabilidade não é um direito adquirido de um planeta, mas um estado frágil e transitório, mantido por um equilíbrio precário de forças físicas que podem colapsar. Enquanto a sonda recolhe seu braço mecânico, preparando-se para a longa noite marciana, uma questão permanece suspensa na atmosfera rarefeita, mais pesada que a própria poeira. Se Marte teve um passado tão vibrante, tão rico em água e proteção, e se tudo isso foi varrido pela física implacável do sistema solar, o que mais está enterrado sob as dunas de G0? Os isótopos contaram a história de como a água partiu, mas eles também sussurram sobre o que a água pode ter deixado para trás antes de fugir para o espaço. A química orgânica complexa, os blocos de construção da vida, teriam eles tido tempo suficiente para se organizar antes que o céu caísse? Ou será que a vida em Marte começou e floresceu apenas para ser sufocada em seu berço quando o escudo magnético falhou? A sonda Batuta, com seus olhos eletrônicos fixos no horizonte curvo, sabe que sua missão está apenas começando. O isótopo anômalo foi a chave que abriu a porta, mas o que jaz no porão deste planeta morto pode reescrever não apenas a história de Marte, mas a nossa compreensão do lugar da vida no cosmos. Nas sombras alongadas das rochas vermelhas, algo aguarda para ser descoberto, algo que sobreviveu ao assassinato de um mundo. E enquanto a Terra gira despreocupada em seu casulo magnético, a pequena sonda em Marte se prepara para cavar mais fundo, em busca da resposta para a pergunta que nos assombra desde que olhamos para o céu pela primeira vez: estamos sós? Ou estamos apenas atrasados para a festa da vida, chegando apenas a tempo de ver os destroços deixados para trás? Na escuridão rarefeita de Flagstaff, no Arizona, um homem sentava-se noite após noite diante de um gigante de vidro e latão. Era o ano de 1894 e o ar gélido da montanha cortava a pele, mas Percival Lowell não sentia o frio. Ele sentia apenas a atração gravitacional de um ponto vermelho rubi, suspenso no veludo negro do céu. O telescópio Clark, de 24 polegadas, uma maravilha da engenharia vitoriana, funcionava como uma extensão do seu próprio olho, um funil de luz projetado para capturar os segredos de um mundo vizinho. Lowell não era apenas um astrônomo. Ele era um diplomata, um homem de letras e fortuna, que havia abandonado as trivialidades da alta sociedade de Boston por uma obsessão que consumiria sua sanidade e reescreveria a mitologia do século XX. O que Lowell via através daquela lente não era apenas geologia, era esperança. Onde outros viam borrões indistintos causados pela turbulência da nossa própria atmosfera, Lowell via ordem. Ele via geometria. Apoiado nas observações anteriores do italiano Giovanni Schiaparelli, que havia descrito linhas na superfície marciana como canali, significando canais ou sulcos naturais, a mente de Lowell
deu um salto vertiginoso de tradução e imaginação. Para ele, canale não eram leitos de rios secos, eram canais, obras de engenharia. Construções artificiais de uma escala tão monumental que faziam as pirâmides do Egito parecerem castelos de areia. Em seus cadernos, sob a luz fraca de uma lanterna a óleo, Lowell desenhava febrilmente. Onde havia caos e sombras aleatórias, sua mão traçava linhas retas, redes complexas que conectavam as calotas polares brancas às regiões equatoriais escuras. Ele via um planeta moribundo, um mundo antigo e sábio que estava secando. Na visão trágica e romântica de Lowell, uma civilização avançada, confrontada com a extinção iminente pela seca planetária, havia unido forças em um esforço desesperado para transportar a água do degelo polar para as cidades sedentas no Equador. Essa narrativa não era ciência no sentido estrito que conhecemos hoje. Era uma ópera cósmica. Lowell projetou os medos e as aspirações da Revolução Industrial humana na tela em branco de Marte. Nós estávamos construindo o Canal de Suez e o Canal do Panamá, dobrando a natureza à nossa vontade, com vapor e aço. Era natural, quase inevitável, que ao olharmos para o abismo, víssemos um reflexo de nós mesmos, mas mais velhos, mais tristes e tecnologicamente superiores. A ilusão era poderosa. A mente humana é uma máquina de reconhecimento de padrões, programada pela evolução para ver tigres na grama alta e rostos nas nuvens. Lowell foi vítima da pareidolia em uma escala planetária. A turbulência atmosférica agia como um vidro fosco, e seu cérebro preenchia as lacunas momentâneas de clareza com linhas que ligavam pontos desconexos, como uma constelação desenhada na superfície de outro mundo. Ele publicou mapas detalhados, globos intrincados, cobertos por essas teias de aranha artificiais, e o mundo acreditou. H.G. Wells escreveu sua Guerra dos Mundos sob o feitiço dessa visão. A humanidade olhava para o céu noturno e sentia um arrepio, não de solidão, mas de vigilância. Acreditávamos que havia olhos nos observando, intelectos vastos, frios e antipáticos. Lowell morreu em 1916, defendendo seus canais até o fim, certo de que seus vizinhos cósmicos estavam lá, lutando contra o fim dos tempos. Sua obsessão deixou um legado de fascínio, mas a realidade é uma força corrosiva que, eventualmente, desgasta até os sonhos mais belos. O tempo avançou. A tecnologia de foguetes, nascida das cinzas de uma guerra mundial, permitiu que a humanidade finalmente enviasse um emissário para verificar a verdade. Não mais um olho humano falível colado a uma lente de vidro, mas um olho eletrônico, frio e objetivo. Em julho de 1965, a sonda Mariner 4 aproximou-se do planeta vermelho. Após uma viagem de 228 milhões de quilômetros através do vácuo silencioso, a pequena nave robótica, parecida com um moinho de vento metálico, preparou-se para o encontro. A tensão no laboratório de propulsão a jato era palpável. Uma eletricidade estática feita de ansiedade e expectativa. Eles estavam prestes a ver o que Lowell tinha visto, mas sem o véu da atmosfera terrestre para distorcer a imagem. A transmissão dos dados era excruciantemente lenta. Um gotejamento digital de bits viajando na velocidade da luz, mas limitado pela tecnologia primitiva de rádio da época. A sonda não enviava uma fotografia instantânea como estamos acostumados. Ela enviava sequências numéricas, códigos que representavam o brilho de cada pixel, enquanto os computadores de grande porte, com suas fitas magnéticas giratórias, lutavam para processar os dados brutos. Os cientistas, impacientes e incapazes de esperar horas pela imagem revelada, fizeram algo extraordinário.
Eles pegaram as tiras de papel com os dados numéricos impressos, colaram-nas lado a lado em um painel e, como crianças preenchendo um livro de colorir, usaram pastéis de cor para pintar os números com base na densidade de brilho. A primeira imagem de Marte vista de perto pela humanidade não foi uma fotografia digital em uma tela. Foi um mosaico de papel pintado à mão em uma parede da Califórnia. E o que emergiu daquele mosaico foi o golpe de misericórdia no sonho de Lowell. Não havia cidades, não havia vegetação sazonal mudando de cor e, o mais devastador de tudo, não havia canais. As imagens granuladas em preto e branco que a Mariner 4 finalmente revelou mostravam uma paisagem que chocou a comunidade científica e o público. Marte não era uma segunda Terra agonizante. Marte parecia a nossa Lua. Era um deserto marcado por crateras de impacto, cicatrizes antigas de violência cósmica que permaneceram intocadas por milhões de anos. A presença de tantas crateras contava uma história terrível de estagnação geológica. Um mundo vivo, com placas tectônicas, vulcanismo e erosão pela água, teria apagado essas marcas ao longo do tempo. As crateras eram lápides, provando que a superfície não havia mudado significativamente em eras. A pressão atmosférica medida pela sonda foi outro choque brutal. Era menos de 1% da pressão da Terra. O ar era tão tênue que a água líquida, o sangue vital da civilização imaginada por Lowell, ferveria e evaporaria instantaneamente ao tocar a superfície. Aquele mundo não era apenas seco, era um vácuo parcial, exposto à radiação ultravioleta esterilizante. A decepção foi profunda. Em um único dia, os marcianos morreram. As grandes obras de engenharia evaporaram, transformando-se em ilusões óticas e desejo humano projetado. Onde esperávamos encontrar uma civilização lutando bravamente contra o crepúsculo, encontramos apenas o silêncio mineral. Marte era um cadáver planetário. A Mariner 4 transformou o planeta vermelho de um lugar de mistério e possibilidade em um símbolo de desolação absoluta. O universo, de repente, pareceu muito mais vazio. A solidão que Lowell tentou afastar com seus mapas e canais retornou com força total, mais fria e vasta do que antes. Havíamos procurado por espelhos e encontrado apenas poeira. No entanto, à medida que o choque inicial se dissipava, uma nova e inquietante compreensão começou a surgir entre os dados. A morte aparente de Marte não era o fim da história, mas o início de um mistério muito mais profundo e perturbador. Se Marte era hoje um deserto congelado e bombardeado por radiação, as características geológicas sugeriam que nem sempre fora assim. O cadáver que a Mariner 4 fotografou guardava segredos de um passado onde o destino do planeta poderia ter sido drasticamente diferente. As crateras contavam a história do fim, mas o que havia acontecido antes do fim? O que transformou um mundo potencialmente vibrante neste deserto estéril? A ausência de vida visível na superfície não respondia à pergunta fundamental sobre a existência, apenas mudava o esconderijo. Se a superfície era um ambiente de aniquilação total, o que poderia estar espreitando nas profundezas? Ou o que poderia ter existido antes que a atmosfera fosse arrancada violentamente? A ciência havia matado os canais de Lowell, mas ao fazê-lo, abriu a porta para um horror mais sutil, a percepção de que planetas inteiros podem morrer. A Terra não é uma constante eterna, é uma anomalia frágil. Ao olharmos para a superfície marcada de Marte, estávamos olhando para um futuro possível ou para um passado que falhou. A sonda continuou sua órbita silenciosa, um pequeno artefato humano flutuando sobre um cemitério de escala continental. As fotos granuladas
eram apenas a primeira camada da cebola. O verdadeiro terror não estava no que vimos, mas no que aquelas crateras e aquele silêncio implicavam sobre a precariedade da vida no cosmos. Se Marte teve um começo promissor, algo catastrófico interrompeu sua jornada. E a questão que começou a assombrar os corredores da astronomia não era mais quem vive lá, mas sim o que aconteceu para que tudo acabasse. Londres, 1831. No porão mal iluminado da Royal Institution, um homem chamado Michael Faraday está prestes a mudar o destino da humanidade com um disco de cobre e um ímã em forma de ferradura. Ele gira o disco entre os polos magnéticos e, como por magia, uma corrente elétrica invisível flui através de um fio conectado. Faraday havia descoberto a indução eletromagnética, o princípio de que o movimento de um condutor elétrico pode gerar um campo de força. Ele não sabia, mas naquela bancada de madeira, ele havia replicado em miniatura a máquina mais importante do cosmos. O motor que mantém os mundos vivos, a centenas de milhões de quilômetros dali, enterrado sob milhares de quilômetros de rocha e silício, o planeta Marte escondia o cadáver de uma máquina idêntica, porém de proporções titânicas. Para compreendermos o terror do que aconteceu com o planeta vermelho, não devemos olhar para suas dunas de areia ou seus vulcões extintos, mas sim mergulhar nas profundezas abissais, rumo ao núcleo planetário. Há 4 bilhões de anos, o coração de Marte batia com uma violência incandescente. Era uma esfera infernal de ferro líquido, níquel e enxofre, girando na escuridão perpétua. Este não era um lugar estático. Era um oceano de metal fundido, agitado por correntes de convecção furiosas. O calor primordial, remanescente da violenta formação do planeta, buscava desesperadamente escapar para a superfície fria. O metal quente subia, o metal mais frio descia, criando um ciclo contínuo de movimento, semelhante à água fervendo em uma chaleira cósmica. Mas o calor sozinho não cria um escudo. É necessária a dança da rotação. Enquanto Marte girava sobre seu próprio eixo, a força de Coriolis entrava em cena, torcendo essas correntes ascendentes e descendentes de ferro líquido em espirais complexas e helicoidais. O movimento de fluidos condutores de eletricidade, girando e fluindo, transformou o núcleo de Marte em um dínamo colossal. Correntes elétricas de magnitude inimaginável percorriam o ventre do planeta, gerando um campo magnético global que irrompia dos polos e envolvia o mundo em um casulo invisível. Esta magnetosfera era a armadura de Marte. Lá fora, no vácuo impiedoso, o jovem Sol não era a estrela benevolente que conhecemos hoje. Ele era uma besta turbulenta, girando mais rápido e cuspindo tempestades de radiação com uma ferocidade incontrolável. O vento solar, um fluxo constante de partículas carregadas viajando a centenas de quilômetros por segundo, bombardeava o sistema solar interior. Quando essa tempestade de prótons e elétrons encontrava a Terra ou o jovem Marte, ela colidia com o campo magnético. Imagine um rio caudaloso encontrando um pilar de pedra. A água se desvia, contorna o obstáculo e segue seu fluxo, deixando o que está atrás do pilar intocado. Era isso que o dínamo fazia. Ele desviava a fúria estelar, protegendo a delicada atmosfera que se formava abaixo. Sob essa proteção, oceanos podiam se condensar, nuvens podiam se formar e a química prebiótica tinha uma chance de florescer nas águas mornas de um mundo protegido. Mas o universo cobra um preço por toda a energia que concede, e a moeda de troca é a entropia. O destino de Marte foi selado não por uma catástrofe externa,
mas pela geometria impiedosa de seu próprio corpo. Marte tem apenas cerca de metade do diâmetro da Terra e pouco mais de 10% de sua massa. Na física planetária, o tamanho é o destino. Um objeto menor tem uma proporção maior entre superfície e volume do que um objeto grande. Pense em uma xícara de café deixada sobre a mesa e um caldeirão de sopa fervente. A xícara esfria em minutos, entregando seu calor ao ar, enquanto o caldeirão retém sua temperatura por horas. Marte era a xícara de café. Ao longo de centenas de milhões de anos, o calor do núcleo escapou através do manto e da crosta, irradiando-se para o frio do espaço. A fornalha interna começou a perder sua potência. As correntes de convecção, que antes agitavam o ferro líquido com vigor, tornaram-se lentas. O gradiente de temperatura entre o centro e a borda do núcleo diminuiu. Sem essa diferença de calor, o motor termodinâmico começou a falhar. Há teorias perturbadoras que sugerem que o núcleo de Marte pode não ter solidificado completamente, mas sim estratificado. Uma camada de líquido estável pode ter se formado no topo do núcleo, agindo como um cobertor isolante, impedindo que o calor escapasse do interior profundo. Sem fluxo de calor, a convecção cessa. Sem convecção, o dínamo morre. Foi um apocalipse silencioso. Não houve explosão, nem um grande estrondo que pudesse ser ouvido no espaço. Apenas um enfraquecimento gradual. As linhas de campo magnético, que antes se estendiam orgulhosamente para o espaço, começaram a se retrair, a falhar, a se fragmentar. As auroras boreais que dançavam nos céus marcianos, iluminando as noites antigas com véus de verde e violeta, tornaram-se cada vez mais raras, até que uma noite elas brilharam pela última vez e desapareceram para sempre. O escudo havia caído. No momento em que o dínamo parou, a atmosfera de Marte foi condenada. O Sol, indiferente à tragédia geológica que ocorria abaixo, continuou seu ataque. Mas agora, não havia pilar de pedra para desviar o rio. O vento solar começou a atingir diretamente o topo da atmosfera marciana. O processo é conhecido como erosão atmosférica ou sputtering, mas pode ser visualizado como um jato de areia cósmico. Partículas solares de alta energia colidiam com as moléculas de gás na alta atmosfera, transferindo energia cinética bruta. Imagine uma mesa de bilhar, onde a bola branca é um próton solar viajando a velocidades relativísticas. E as bolas coloridas são átomos de oxigênio, nitrogênio e carbono. O impacto é violento. Os átomos atmosféricos são ejetados para o espaço profundo, arrancados da gravidade do planeta, perdidos para sempre no vazio. Dia após dia, século após século, o Sol descascou Marte. A água que antes fluía em rios e preenchia crateras começou a evaporar à medida que a pressão atmosférica caía. O vapor d'água subiu para a estratosfera, onde a radiação ultravioleta quebrou as moléculas, separando o hidrogênio do oxigênio. O hidrogênio, leve e ágil, escapou para o espaço. O oxigênio, reativo e pesado, desceu e reagiu com o ferro nas rochas da superfície, enferrujando o planeta inteiro, transformando um mundo que poderia ter sido azul e verde no deserto vermelho-sangue que vemos hoje. As evidências dessa catástrofe estão gravadas na própria crosta do planeta. As sondas que orbitam Marte hoje detectam fantasmas magnéticos, remanescentes de magnetismo, preservados em rochas antigas que solidificaram quando o dínamo ainda estava vivo. São lápides magnéticas, marcando o local onde um campo de força global costumava existir. Elas nos contam que o colapso ocorreu há cerca de 4 bilhões de anos, coincidindo tragicamente com o período em que a vida estaria apenas começando a tentar se estabelecer.
O que os cientistas encontraram e o que torna essa descoberta tão aterrorizante não é apenas a mecânica da morte de Marte, mas a precisão com que conseguimos reconstruir esse crime cósmico. As medições isotópicas da atmosfera atual mostram um enriquecimento de isótopos pesados. Como os isótopos leves escapam mais facilmente com o vento solar, a atmosfera restante é uma relíquia concentrada, uma prova forense de que a maior parte do ar de Marte foi arrastada violentamente e não apenas vazou suavemente. Marte não morreu de causas naturais no sentido biológico. Ele foi assassinado pela sua própria incapacidade de manter seu coração aquecido. A parada do dínamo foi o gatilho, mas a estrela-mãe foi o carrasco. Ao olharmos para essa paisagem desolada, somos forçados a confrontar uma verdade desconfortável sobre a nossa própria existência. A Terra também tem um núcleo de ferro líquido. O nosso dínamo ainda gira, ainda ruge, ainda projeta o escudo que permite que você respire enquanto lê isto. Mas a Terra também está esfriando. O núcleo interno sólido está crescendo, devorando o oceano de ferro líquido milímetro por milímetro a cada ano. É um processo lento, medido em éons, mas é inexorável. Nós vivemos no intervalo de tempo privilegiado entre o acender e o apagar da fornalha. Marte é um espelho sombrio do nosso futuro distante, um lembrete cadáver de que a habitabilidade não é um direito permanente, mas uma anomalia temporária, sustentada pelo movimento frenético de metais fundidos no escuro profundo. Se o coração de ferro de Marte parou tão cedo, condenando qualquer chance de uma biosfera complexa, o que isso nos diz sobre a raridade da vida no universo? Quantos outros mundos tiveram seus escudos desligados antes que suas civilizações pudessem sequer acender o primeiro fogo? A tragédia de Marte não é apenas geológica, é a história de um potencial interrompido, de um mundo que teve todos os ingredientes para ser um segundo jardim do Éden, mas a quem faltou apenas um pouco mais de tempo, um pouco mais de calor, um pouco mais de tamanho. E enquanto as tempestades de poeira varrem as planícies oxidadas, cobrindo os leitos secos de rios que não veem água há eras, o silêncio de Marte grita uma pergunta que ecoa através do vácuo até a Terra. Somos nós os próximos? Imagine o ano de 1976, não como uma data num calendário, mas como o momento em que a humanidade estendeu seus dedos mecânicos para tocar outro mundo pela primeira vez, com a intenção explícita de encontrar companhia. A sonda Viking 1 pousou nas planícies douradas de Crise Planitia, um vasto mar de pedras avermelhadas e poeira fina sob um céu cor de pêssego. Havia uma tensão elétrica nos laboratórios da NASA, uma esperança silenciosa de que, ao revirar aquele solo alienígena, encontraríamos o movimento sutil de micróbios, a respiração de uma biosfera adormecida. O braço robótico desceu, recolheu a terra enferrujada e a depositou dentro de uma câmara de teste minúscula, um forno biológico projetado para detectar o metabolismo da vida. E então, o impossível aconteceu. Os instrumentos registraram atividade, o solo reagiu, nutrientes foram consumidos, gases foram liberados. Por um breve e alucinante momento, parecia que não estávamos sozinhos. Parecia que Marte estava vivo. Mas essa euforia foi brutalmente assassinada dias depois, por um segundo instrumento a bordo da mesma sonda. O cromatógrafo de gás, projetado para encontrar os corpos orgânicos, os cadáveres de carbono dessas supostas criaturas, não encontrou nada. Absolutamente nada. O solo parecia estéril, mais limpo do que uma sala de cirurgia esterilizada. Era um paradoxo gritante. Como podia haver metabolismo sem corpos? Como podia haver o consumo de comida sem ninguém para comer?
Durante décadas, esse mistério assombrou a astrobiologia como um fantasma na máquina. A resposta, descoberta apenas muitos anos depois, pela sonda Fênix perto do Polo Norte marciano, revelou uma realidade muito mais sinistra do que a simples ausência de vida. O solo de Marte não é apenas terra morta, é uma armadilha química. O que a Viking havia detectado não era a atividade biológica, mas a violência química de uma substância chamada perclorato. Imagine o solo marciano não como o solo fértil da Terra, rico em humus e bactérias amigáveis, mas como um deserto impregnado de alvejante industrial. Os percloratos são sais compostos de cloro e oxigênio, unidos em uma configuração molecular instável e voraz. Na Terra, usamos essas substâncias em combustíveis de foguetes e fogos de artifício, devido à sua reatividade explosiva. Em Marte, eles cobrem a superfície, estendendo-se de polo a polo, compondo até 1% do solo em algumas regiões. Essa descoberta reescreveu a história daquele primeiro contato em 1976. Quando a Viking aqueceu o solo em busca de vida, os percloratos, ativados pelo calor, tornaram-se carrascos moleculares. Eles oxidaram e incineraram qualquer matéria orgânica que pudesse estar presente, destruindo a própria evidência que buscávamos e liberando os gases que confundimos com respiração. Nós não encontramos vida. Nós inadvertidamente desencadeamos uma reação química que imitou a vida enquanto a destruía. A presença generalizada desses sais tóxicos transforma a superfície de Marte em um paradoxo cruel. Os percloratos têm uma afinidade monstruosa pela água. Eles podem sugar a umidade da atmosfera seca, criando pequenas bolsas de água líquida salgada, mesmo a temperaturas muito abaixo de zero. À primeira vista, isso soa como um oásis, uma promessa de habitabilidade, mas é um cálice envenenado. A salmoura resultante é tão concentrada, tão quimicamente agressiva, que rasgaria as membranas celulares de qualquer organismo terrestre conhecido. É uma água que não sustenta a vida, mas a dissolve. No entanto, a tragédia química de Marte aprofunda-se quando olhamos para além do solo, para o ar rarefeito que dança acima dele. Se os percloratos são o veneno no chão, o metano é o fantasma no ar. O rover Curiosity, rastejando pela cratera Gale, começou a detectar algo que desafiava a lógica geológica estática do planeta vermelho. Picos súbitos e violentos de gás metano. O metano é uma molécula simples, um átomo de carbono abraçado por 4 de hidrogênio. Mas sua presença em Marte é uma anomalia gritante. Na atmosfera marciana, banhada pela radiação ultravioleta implacável, o metano não deveria durar. A luz do Sol deveria quebrá-lo, desmembrando a molécula em questão de séculos, um piscar de olhos no tempo geológico. Isso significa que, se detectamos metano hoje, algo o está produzindo hoje, agora, enquanto observamos. Na Terra, a grande maioria do metano é o sopro da vida. É o subproduto da decomposição, da digestão, da respiração anaeróbica de micróbios em pântanos e intestinos. Ver plumas de metano subindo da superfície marciana é como ver fumaça saindo da chaminé de uma casa supostamente abandonada há milhões de anos. Sugere que alguém ou algo acendeu uma lareira no porão. Os cientistas observaram esses picos com um misto de fascínio e terror. Eles aparecem sazonalmente, como se o planeta estivesse respirando em um ciclo lento. Eles surgem à noite e se dissipam durante o dia, mas a fonte permanece oculta, enterrada sob camadas de rocha e mistério. Poderia ser um processo geológico, uma reação entre água e rocha,
conhecida como serpentinização, onde a própria crosta do planeta exala gás ao ser alterada pelo calor e pressão. Mas a natureza pulsante dessas emissões sussurra a possibilidade sedutora de colônias microbianas profundas, refugiados biológicos vivendo quilômetros abaixo da superfície, onde o calor do núcleo ainda persiste e a água líquida pode fluir sem congelar ou evaporar. Contudo, qualquer vida que ouse gerar esse metano enfrenta um carcereiro impiedoso na superfície. E aqui chegamos à verdadeira face do terror marciano. Não é apenas o solo tóxico ou o ar rarefeito, mas a luz que cai do céu. Sem a proteção de uma camada de ozônio espessa, a superfície de Marte é banhada por radiação ultravioleta de onda curta, especificamente a banda UVC. Esta é a luz que esteriliza. É a mesma luz azulada que usamos em hospitais para matar bactérias em instrumentos cirúrgicos. Mas em Marte, o interruptor dessa lâmpada germicida está ligado permanentemente, e a lâmpada é o próprio Sol. A interação entre essa radiação mortal e os percloratos no solo cria uma zona de aniquilação perfeita. Quando os fótons UV atingem os sais de perclorato, eles os excitam, transformando-os em agentes oxidantes ainda mais agressivos. O solo torna-se reativo. Qualquer cadeia complexa de carbono, qualquer fragmento de DNA ou RNA que tente se formar ou pousar na superfície, é atacado de dois lados, quebrado pela radiação vinda de cima e desmantelado quimicamente pelos sais ativados vindo de baixo. É um mecanismo de esterilização planetária. Imagine um mundo que construiu um sistema imunológico contra a própria vida. A superfície de Marte age como um vasto reator químico autolimpante, garantindo que a poeira permaneça inerte, apagando a história biológica antes mesmo que ela possa ser escrita nas rochas sedimentares. Isso transforma a busca por vida em Marte em uma narrativa de tragédia arqueológica. Se houve vida abundante no passado distante, quando as águas fluíam doces e a atmosfera era espessa, seus restos podem ter sido apagados da superfície por eras de oxidação implacável. E se a vida existe hoje, ela é uma vida de resistência subterrânea, uma biosfera clandestina, encolhida na escuridão, aterrorizada pela luz do seu próprio dia. A descoberta desses percloratos e a natureza efêmera do metano pintam um quadro de Marte, não como um planeta morto, mas como um planeta hostil em um sentido ativo. Não é um cadáver passivo, é uma paisagem que luta ativamente contra a complexidade. A ironia é palpável. Os mesmos processos que sugerem atividade interna e energia potencial são os mesmos que tornam a superfície um inferno tóxico. Estamos diante de um cenário onde a vida pode ter surgido, talvez múltiplas vezes, apenas para ser sufocada no berço ou forçada a um exílio perpétuo nas profundezas. O metano que detectamos pode ser o último suspiro de um ecossistema moribundo, ou o sinal de fumaça de sobreviventes entrincheirados. Mas a barreira entre nós e eles não é apenas a distância espacial ou a rocha sólida. É uma camada de veneno ativado pela luz das estrelas. Essa realidade força uma reavaliação sombria da nossa própria solidão. Se um vizinho planetário, situado na mesma zona habitável, feito dos mesmos materiais estelares, pode se tornar tão fundamentalmente tóxico para a biologia, quão frágil é, na verdade, o fenômeno que chamamos de vida. Marte nos ensina que a habitabilidade não é apenas uma questão de localização e temperatura. É uma dança química delicada, onde um único ingrediente errado, uma única molécula com um átomo de oxigênio a mais, pode transformar um paraíso potencial em uma câmara de gás a céu aberto. À medida que os nossos rovers perfuram essas camadas tóxicas,
buscando a verdade, abaixo da crosta oxidada, eles não estão apenas procurando micróbios. Eles estão olhando para o abismo de um caminho evolutivo que deu errado. Eles estão nos mostrando o que acontece quando um planeta perde sua capacidade de regular sua própria química, quando o equilíbrio oscila irreversivelmente para a destruição. E a pergunta que paira sobre as planícies silenciosas e envenenadas de Marte não é mais apenas há vida aqui, mas sim, se a vida um dia floresceu, que horror inimaginável foi necessário para transformá-la em poeira e sal? Imagine Isaac Newton, sentado na solidão de Lincolnshire, no ano de 1687, segurando uma pena manchada de tinta, enquanto sua mente vagava para muito além das macieiras de seu jardim. Em sua obra seminal, O Principia, ele concebeu um experimento mental que mudaria para sempre nossa compreensão do céu. Ele imaginou um canhão colossal, posicionado no topo da montanha, mais alta do mundo, disparando uma bala paralelamente à superfície. Se a pólvora fosse pouca, a bala cairia no vale. Se a carga fosse maior, ela viajaria quilômetros antes de sucumbir à gravidade. Mas Newton percebeu algo profundo. Se a velocidade fosse suficientemente alta, a bala cairia em direção à Terra, na mesma taxa em que a curvatura do planeta se afastava dela. Ela nunca tocaria o solo. Ela estaria em órbita. E se a velocidade fosse ainda maior, ela romperia as correntes invisíveis da gravidade e desapareceria na escuridão eterna. Esta é a velocidade de escape. É o preço energético que se deve pagar para deixar uma prisão gravitacional. Na Terra, esse preço é alto, exigindo 11 km por segundo para romper o abraço do planeta. Mas Marte é um carcereiro muito mais fraco. Com apenas 38% da gravidade da Terra, o planeta vermelho segura seus prisioneiros com mãos trêmulas e dedos frouxos. E foi essa fraqueza fundamental, essa incapacidade gravitacional, que selou o destino de um mundo inteiro. Quando olhamos para as cicatrizes secas de Marte hoje, não estamos apenas vendo geologia. Estamos vendo a cena de um crime, onde a vítima foi roubada, átomo por átomo, ao longo de eras de silêncio. A água que uma vez fluiu em oceanos profundos e rios caudalosos não desapareceu por magia. Ela foi vítima de um roubo cósmico, facilitado pelas leis impiedosas da termodinâmica. Para entender esse êxodo aterrorizante, devemos encolher nossa visão, descendo da escala das montanhas para a escala das moléculas. A atmosfera de um planeta não é uma camada estática e calma. É um salão de baile caótico, um poço de moche microscópico, onde trilhões de moléculas colidem incessantemente. A temperatura, em sua definição mais crua, nada mais é do que a medida da velocidade média dessa dança frenética. Quanto mais quente o ar, mais rápido os dançarinos se movem. No entanto, nem todos dançam no mesmo ritmo. James Clerk, Maxwell e Ludwig Boltzmann, os pais da física estatística, nos mostraram que em qualquer gás existe uma distribuição de velocidades. A maioria das moléculas se move a uma velocidade média, mas sempre há os dissidentes, os rebeldes, nas extremidades da curva de sino. Algumas são lentas, quase paradas, mas outras, impulsionadas por uma série fortuita de colisões, ganham uma velocidade extraordinária, muito acima da média. Na Terra, a gravidade é forte o suficiente para manter até mesmo essas moléculas velozes sob controle, como uma parede alta em torno de um pátio escolar. Mas em Marte, a parede é baixa, baixa demais. Imagine a atmosfera marciana primitiva como um grande cassino. A casa, representada pela gravidade do planeta, tenta manter o dinheiro, as moléculas de gás, dentro do edifício.
Mas as moléculas jogam um jogo de azar constante. A cada colisão, a energia é trocada. De vez em quando, uma molécula de água na atmosfera superior é atingida por um raio de luz ultravioleta do Sol jovem e violento. Esse fóton age como uma faca, cortando a molécula de água em seus componentes básicos, hidrogênio e oxigênio. Esse processo, a fotólise, é o primeiro passo do desastre. O hidrogênio é o elemento mais leve do universo. No grande baile molecular, ele é o dançarino mais ágil. Por ter tão pouca massa, a mesma quantidade de energia térmica o faz mover-se muito mais rápido do que o oxigênio ou o nitrogênio. Em Marte, o hidrogênio frequentemente atinge velocidades que superam os 5 km por segundo necessários para escapar da gravidade marciana. Ele não precisa de um foguete. Ele simplesmente flutua para cima, ultrapassa a borda do poço gravitacional e nunca mais volta. É uma hemorragia lenta e invisível. O hidrogênio escapa para o vácuo, deixando para trás o oxigênio, mais pesado e lento. Solitário e quimicamente agressivo, esse oxigênio órfão não tem para onde ir, senão para baixo. Ele se volta contra o próprio solo, ligando-se ao ferro nas rochas, enferrujando a superfície do planeta em uma oxidação global que transformou um mundo azul em um deserto vermelho sangue. Marte não é vermelho, porque sempre foi assim. Marte é vermelho porque é um cadáver enferrujado, coberto pelas cinzas de sua própria atmosfera destruída. Mas o universo tinha métodos ainda mais violentos, reservados para Marte, do que a simples fuga térmica. Sem o escudo magnético global para desviar o vento solar, a atmosfera superior do planeta tornou-se um alvo indefeso para a artilharia da nossa estrela. O Sol cospe correntes de partículas carregadas, prótons e elétrons, viajando a velocidades alucinantes. Quando essas partículas colidem com a atmosfera desprotegida de Marte, ocorre um processo que os físicos chamam de pulverização catódica, ou sputtering. Imagine um jogo de bilhar cósmico jogado por gigantes. As partículas do vento solar são a bola branca, disparada com força bruta. As moléculas atmosféricas de Marte são as bolas coloridas agrupadas na mesa. O impacto é devastador. A energia cinética é transferida com tamanha violência que as moléculas de gás não apenas se aquecem, elas são ejetadas balisticamente para o espaço profundo. Não foi uma evaporação suave. A atmosfera de Marte foi arrancada à força, camada por camada, arrancada pelas garras do Sol. A sonda MAVEN, da NASA, orbitando Marte como um legista, examinando um corpo frio, detectou esse processo em ação. Ela mediu a taxa de escape de isótopos, as impressões digitais químicas deixadas na cena do crime. A chave para desvendar essa tragédia reside na proporção entre o hidrogênio comum e o deutério. O deutério é um isótopo pesado do hidrogênio, contendo um nêutron extra em seu núcleo. Quimicamente, ele se comporta como o hidrogênio, mas fisicamente é 2 vezes mais pesado. Quando a água de Marte foi destruída e o hidrogênio começou sua fuga para o espaço, o deutério, sendo mais pesado e lento, teve mais dificuldade para alcançar a velocidade de escape. Ele ficou para trás. Hoje, a atmosfera de Marte é enriquecida com deutério, muito mais do que os oceanos da Terra. Essa proporção distorcida é o testemunho silencioso de oceanos perdidos. Ela nos diz que pelo menos 85% da água original de Marte escapou para o vazio. O que restou é apenas um resíduo fantasmagórico, trancado nas calotas polares ou enterrado sob a poeira. Esta perda de massa atmosférica teve consequências catastróficas para a pressão superficial. À medida que o ar se tornava mais rarefeito,
A capacidade do planeta de manter a água em estado líquido desaparecia. A água líquida é uma diva temperamental. Ela exige uma pressão atmosférica específica para existir. Sem essa pressão, a água sublima, passando diretamente do gelo para o vapor, ou ferve instantaneamente mesmo a baixas temperaturas. Aqui reside o verdadeiro horror da transformação de Marte. O planeta tornou-se um laboratório de entropia desenfreada. A entropia, a segunda lei da termodinâmica, dita que todos os sistemas tendem à desordem. A vida é a resistência suprema contra a entropia. A vida organiza, constrói, estrutura. A vida pega o caos e cria complexidade. Para que a vida floresça, ela precisa de um ambiente que permita essa luta contra a desordem. Um ambiente com ciclos estáveis, proteção e energia utilizável. Quando a gravidade de Marte falhou em segurar sua atmosfera, as leis que permitiam a vida foram efetivamente revogadas. O planeta escorregou para um estado de equilíbrio termodinâmico, com o espaço frio e morto ao seu redor. A complexidade dos deltas de rios foi substituída pela monotonia das dunas de areia. A química orgânica potencial foi obliterada pela radiação ultravioleta esterilizante, que agora banha a superfície sem impedimentos. O que os cientistas encontraram em Marte não é apenas a ausência de vida, mas a presença de uma força destruidora. Eles encontraram um aviso escrito na geologia de um mundo vizinho. A habitabilidade não é um direito inato de um planeta. É um estado frágil e temporário, mantido por um equilíbrio precário de forças físicas. A gravidade deve ser forte o suficiente. O campo magnético deve ser robusto. A distância da estrela deve ser precisa. Remova uma dessas pernas do tripé, e o templo da vida desmorona. Marte nos mostra o destino final da matéria, quando a proteção falha. O planeta tornou-se um monumento à dispersão. Cada molécula de água que escapou carrega consigo a história do que poderia ter sido. Se a gravidade de Marte fosse apenas um pouco mais forte, se seu núcleo tivesse permanecido quente por mais alguns bilhões de anos, talvez hoje olhássemos para cima e víssemos um ponto azul, não vermelho. Talvez houvesse florestas absorvendo a luz solar fraca, ou criaturas nadando em mares gelados. Mas a física não tem sentimentos. A equação de velocidade de escape não se importa com a biologia. O raio de Schwarzschild e a constante de Boltzmann são os verdadeiros governantes do cosmos, e eles ditaram que Marte deveria secar. O planeta tornou-se uma casca vazia, um experimento que falhou não por falta de ingredientes, mas por uma falha na contenção do laboratório. Ao contemplarmos este deserto vizinho, somos forçados a confrontar uma verdade desconfortável sobre a nossa própria existência. A Terra, com sua gravidade robusta e campo magnético vibrante, é uma anomalia, uma fortaleza sitiada em um universo hostil. A diferença entre um paraíso azul e um deserto vermelho pode ser medida em metros por segundo de velocidade de escape e em microteslas de força magnética. A descoberta aterrorizante não é que Marte está morto. É a compreensão de quão facilmente a vida pode ser desfeita pela física bruta. O universo tende ao caos. A ordem é a exceção. Marte seguiu o caminho natural das coisas, sucumbindo à dispersão e ao frio. A Terra é que é a estranha, a rebelde que ainda segura sua respiração contra o vácuo. Enquanto os robôs continuam a perfurar o solo marciano, buscando sinais de vida passada, eles estão, na verdade, lendo o obituário de um planeta. Eles estão escavando as ruínas de uma civilização química que nunca teve a chance de evoluir. A água escapou, o ar se dissipou,
E o que restou foi apenas a ferrugem e o silêncio. No entanto, há uma ironia final e cruel nesta história de escape atmosférico. A mesma baixa gravidade que condenou Marte, permitindo que sua atmosfera vazasse para o espaço, é agora a característica que mais atrai a nossa espécie. Para nós, primatas evoluídos em um poço gravitacional profundo, a gravidade leve de Marte representa uma oportunidade, um novo horizonte onde os foguetes podem decolar com facilidade, onde cúpulas imensas podem ser erguidas sem o peso esmagador da Terra. O que matou Marte pode ser, paradoxalmente, o que permitirá que o habitemos. Mas antes de sonharmos com cidades sob o céu rosa, devemos perguntar: se a física despojou Marte de sua vitalidade uma vez, o que nos garante que podemos reverter a entropia? Se a água fugiu porque o planeta não podia segurá-la, como nós, criaturas feitas de água, esperamos desafiar a inevitabilidade desse escape? Será que estamos destinados a nos tornar apenas mais uma camada de poeira complexa na superfície de um mundo que se recusa a ser vivo? A física do escape atmosférico nos ensina que nada é permanente. Nem oceanos, nem atmosferas, nem planetas. Tudo está em trânsito, movendo-se do concentrado para o disperso, do quente para o frio. Marte apenas chegou ao fim da estrada antes de nós. E enquanto olhamos para aquele ponto de luz no céu noturno, devemos nos perguntar não apenas o que aconteceu lá, mas o que isso diz sobre o futuro de qualquer refúgio que ousamos chamar de lar. Estaremos nós apenas adiando o inevitável triunfo da desordem? Imagine uma floresta de coníferas sob um céu de coloração salmão, onde riachos de água líquida correm sobre seixos avermelhados e a atmosfera é espessa o suficiente para sustentar o voo de pássaros geneticamente modificados. Esta é a pintura que vendemos a nós mesmos durante um século de ficção científica e otimismo tecnológico. É o cartaz de recrutamento para a colonização, a promessa de uma nova terra, onde a humanidade poderia reiniciar sua história, livre dos pecados do velho mundo. Vemos cúpulas de vidro reluzentes, cidades que brilham como joias na planície de Tarsis, e crianças correndo pelos campos de dunas oxidadas. Mas Marte não se importa com os nossos sonhos. A realidade física deste mundo não é apenas indiferente à vida biológica, tal como a conhecemos. Ela é ativamente hostil, uma máquina de matar calibrada pela termodinâmica e pela química bruta. Se você fosse teletransportado para a superfície da cratera Gale, neste exato momento, sem a proteção de um traje pressurizado que imita a atmosfera da Terra, sua morte não seria a asfixia lenta e dramática dos filmes de Hollywood. Seria um evento de violência física imediata e grotesca. A pressão atmosférica média em Marte é inferior a 1% da pressão ao nível do mar na Terra. Estamos falando de 6 milibares. Para a física dos fluidos corporais, isso é um veredito de morte. Existe um ponto crítico na fisiologia humana conhecido como o limite de Armstrong, localizado a uma altitude terrestre de cerca de 19 quilômetros. É a linha onde a pressão atmosférica cai a tal ponto que a água ferve à temperatura normal do corpo humano, 37 graus Celsius. Na superfície de Marte, estamos muito além dessa linha. Sem um traje de contrapressão, a saliva na sua língua, a umidade nos seus pulmões e, eventualmente, o sangue nas suas veias, não precisariam de calor para ferver. Eles transicionariam instantaneamente de líquido para gás, devido à falta de pressão externa para mantê-los coesos. Seria como abrir uma garrafa de champanhe agitada, mas a garrafa é o seu sistema vascular. O oxigênio escaparia das células vermelhas.
O corpo incharia grotescamente, enquanto os gases dissolvidos nos tecidos se expandiriam violentamente, bloqueando a circulação e rasgando a delicada arquitetura celular. Você perderia a consciência em 15 segundos, não por falta de ar, mas porque a física do seu próprio sangue teria se voltado contra você. Este é o pesadelo que aguarda qualquer um que ouse pisar na superfície vermelha, protegido apenas por sonhos de terraformação. A terraformação, esse grande projeto de engenharia planetária que visa espessar a atmosfera e aquecer o planeta, é uma tarefa de séculos, talvez milênios. Os primeiros colonos e os seus bisnetos não viverão em florestas a céu aberto. Eles viverão como ratos fugindo de uma luz esterilizadora. A sobrevivência humana em Marte exige uma retirada estratégica, um retorno às origens mais primordiais da nossa espécie. Para conquistar as estrelas, devemos voltar para as cavernas. A descoberta recente que mudou o cálculo da colonização não está na superfície varrida pelo vento, mas nas profundezas escuras do subsolo marciano. Mapeamentos orbitais de alta resolução e dados gravimétricos revelaram a existência de vastas redes de tubos de lava, cicatrizes vazias deixadas pelo passado vulcânico tumultuado do planeta. Quando os grandes vulcões de Tharsis, como o Olympus Mons e o Arcia Mons, estavam ativos há bilhões de anos, rios de rocha derretida fluíam pelas encostas. A superfície desses rios resfriava e endurecia em contato com o ar frio, formando uma crosta de rocha isolante, enquanto o magma no interior continuava a fluir, quente e viscoso. Quando a erupção cessava e a fonte de magma se esgotava, o rio subterrâneo drenava, deixando para trás túneis ocos, catedrais naturais de basalto protegidas sob dezenas de metros de rocha sólida. Na Terra, esses tubos de lava são curiosidades geológicas, cavernas modestas, onde turistas descem com lanternas. Mas a gravidade de Marte, sendo apenas 38% da terrestre, muda as regras da engenharia estrutural. A rocha pesa menos. O teto de uma caverna pode se estender por larguras que seriam impossíveis na Terra, sem colapsar sob o próprio peso. Cálculos estruturais indicam que os tubos de lava marcianos podem ter centenas de metros de largura e quilômetros de extensão, grandes o suficiente para abrigar arranha-céus inteiros, bairros inteiros, cidades inteiras, engolidas pela escuridão eterna. É aqui que o sonho colide com a realidade brutal. O futuro da humanidade em Marte não será uma repetição da expansão para o oeste americano, com caravanas sob o céu aberto. Será uma existência troglodita. A superfície é um deserto radioativo, banhado por raios cósmicos galácticos e tempestades solares que, na ausência de um campo magnético global e de uma atmosfera densa, rasgam o DNA humano como balas microscópicas. Viver na superfície exigiria habitats com paredes de chumbo ou gelo de metros de espessura, estruturas pesadas e difíceis de construir. Mas no subsolo, a própria crosta do planeta serve de escudo. Dezenas de metros de basalto denso bloqueiam a radiação, mantendo os níveis de exposição comparáveis aos da Terra. A temperatura, que na superfície oscila violentamente entre o dia e a noite, estabiliza-se no subsolo num frio constante, mas gerenciável, muito mais fácil de aquecer do que as flutuações brutais do exterior. Imagine a descida, uma claraboia, um buraco no teto do tubo de lava, onde o teto colapsou há milhões de anos, serve como entrada. Elevadores industriais descem pela escuridão, levando equipamentos, geradores nucleares e módulos habitacionais para o ventre do planeta. Lá embaixo, no silêncio absoluto,
onde o vento marciano nunca sopra e a poeira tóxica não alcança, a humanidade construirá seus primeiros verdadeiros lares. Não haverá janelas com vista para o Monte Olimpo. Não haverá o nascer do sol azulado. Haverá apenas as paredes curvas de rocha vulcânica, iluminadas por luzes artificiais que tentam imitar o ciclo circadiano da Terra. A pressão será mantida artificialmente, selando seções do tubo com eclusas de ar gigantescas, transformando a caverna em um balão de ar respirável enterrado na rocha. É uma inversão cruel da nossa história evolutiva. Passamos milhões de anos lutando para sair das cavernas, para dominar o fogo e a agricultura sob o sol, apenas para viajar 225 milhões de quilômetros através do vácuo e rastejar de volta para dentro de um buraco. A psicologia deste confinamento é o verdadeiro terror que os planejadores da missão sussurram nos corredores das agências espaciais. O ser humano evoluiu em savanas abertas, com um horizonte visual distante. Nossos olhos buscam o infinito. Nossa mente precisa da vastidão. O que acontece com a psique humana quando o horizonte é removido permanentemente? Quando o lá fora é sinônimo de morte instantânea, por ebulismo e radiação. Os tubos de lava oferecem proteção física, mas impõem uma prisão sensorial. A sociedade que emergirá nessas profundezas será fundamentalmente diferente de qualquer cultura terrestre. Será uma cultura de toupeiras tecnológicas, onde o valor do espaço aberto será a moeda mais cara, onde o medo de vazamentos de pressão será a nova religião. Cada criança nascida nesses tubos aprenderá, antes mesmo de andar, que a parede de rocha é a única coisa que separa a vida do nada. O universo para elas não será um vasto campo de estrelas, mas um teto de basalto cinzento. E há algo ainda mais inquietante nessas catedrais subterrâneas. Ao nos escondermos lá, estamos nos inserindo numa geologia que permaneceu intocada por éons. Estamos trazendo calor, umidade e bactérias para um ambiente que esteve em equilíbrio estéril desde que os dinossauros caminhavam na Terra. A condensação da nossa respiração e do nosso suor começará a alterar a química das paredes da caverna. Fungos e mofos, os companheiros inevitáveis da humanidade, encontrarão nichos nas fissuras da rocha vulcânica. Poderíamos estar contaminando os únicos lugares em Marte onde a vida nativa poderia ter se refugiado. Se a vida existiu em Marte no passado distante, quando a superfície secou e a atmosfera se perdeu, para onde ela teria ido? Ela teria seguido a água e o calor para o subsolo. Os mesmos tubos de lava que cobiçamos como refúgio podem ser os últimos santuários de uma biosfera microbiana marciana, hibernando, esperando. Ao pressurizar essas cavernas e enchê-las com o nosso bioma terrestre agressivo, podemos estar cometendo um genocídio inadvertido antes mesmo de sabermos que não estamos sozinhos. A ironia é palpável. Fugimos de uma Terra que estamos aquecendo demais para um planeta que está congelado, apenas para nos enterrarmos e aquecermos cavernas, replicando em miniatura o ambiente que deixamos para trás, mas sem a beleza, sem o oceano, sem o céu. O sonho da terraformação, de transformar Marte em uma segunda Terra, começa a parecer menos uma conquista e mais uma admissão de derrota. Não estamos conquistando Marte. Marte está nos forçando a nos submeter às suas regras. Ele nos obriga a viver como parasitas em sua pele morta, escondidos da visão do Sol. A tecnologia necessária para selar e habitar esses tubos é formidável. Precisamos de materiais que possam se expandir e contrair sem falhar, selantes que não se degradem ao longo de séculos,
sistemas de reciclagem de ar e água que operem com eficiência termodinâmica quase perfeita, pois qualquer perda é irrecuperável. É um desafio de engenharia que faz a construção das pirâmides parecer brincadeira de criança com blocos de madeira. E tudo isso deve ser feito remotamente, por robôs, antes que o primeiro humano possa descer com segurança, pois um único erro na integridade do selo transformaria a colônia inteira em uma tumba instantânea. Olhamos para as imagens de satélite das entradas dessas cavernas, poços negros na superfície ocre, e vemos salvação. Mas também vemos o abismo. Nietzsche alertou que, se olharmos muito tempo para o abismo olha para dentro de nós. Em Marte, nós não vamos apenas olhar para o abismo, nós vamos morar dentro dele. Vamos dormir, comer e procriar dentro da escuridão geológica. A pergunta que devemos fazer não é se temos a tecnologia para sobreviver nos tubos de lava de Marte. A física diz que sim. A engenharia diz que é possível. A pergunta verdadeira, a que ecoa nas paredes vazias dessas cavernas alienígenas, é o que nos tornaremos após gerações vivendo na barriga de um mundo morto. Deixaremos de ser humanos, criaturas da luz e do horizonte, para nos tornarmos algo novo, algo adaptado à escuridão, à pressão constante e ao medo perpétuo do vácuo que arranha as portas. Seremos os mestres do planeta vermelho, ou seremos seus prisioneiros, trancados em celas de pedra, sonhando com um céu azul que nossos ancestrais abandonaram por uma ambição que talvez fosse grande demais para a nossa biologia suportar? Nas areias vermelhas da cratera Jezero, o vento não uiva como faz nos desfiladeiros da terra. Ele sussurra. É um som seco, fino e metálico, carregando partículas de óxido de ferro que lixaram as rochas por 3 bilhões de anos. Imagine um explorador solitário, não um humano, mas uma máquina, o rover Perseverance, parando suas rodas de alumínio para observar o horizonte. A câmera se volta para o céu crepuscular, onde uma pequena estrela azul brilha fracamente através da névoa de poeira. Aquela estrela é a Terra, e a distância entre aquele ponto azul vibrante e o deserto enferrujado onde o rover repousa não é medida apenas em milhões de quilômetros, mas em destino. Cientistas que analisam os dados mais recentes enviados através desse abismo interplanetário encontraram algo que transcende a geologia ou a química. O que eles descobriram nas camadas sedimentares profundas e nas assinaturas isotópicas da atmosfera rarefeita não é um monstro escondido nas sombras, nem uma base alienígena, mas uma verdade muito mais aterrorizante. Eles encontraram um atestado de óbito. Marte não é um planeta em espera, é um cadáver. E a autópsia desse corpo celestial revela que a morte planetária não é uma anomalia rara, mas o estado padrão do universo. Quando olhamos para Marte, gostamos de ver um futuro lar, uma segunda chance para a humanidade. Elon Musk e visionários das agências espaciais falam em terraformação, em aquecer o planeta, em reviver o gigante adormecido. Mas a evidência física sugere que estamos olhando para o passado da Terra, ou pior, para o nosso próprio futuro inevitável, se a delicada dança da nossa biosfera falhar. Marte é o espelho sombrio. Ele reflete uma imagem onde a vida perdeu a batalha contra a termodinâmica. Para entender o verdadeiro horror dessa descoberta, precisamos abandonar a escala humana de tempo e pensar como as rochas. Imagine a Terra e Marte como 2 irmãos nascidos na mesma maternidade violenta do sistema solar primitivo. Ambos foram batizados em fogo. Ambos foram presenteados com oceanos líquidos e céus espessos. Durante o Éon Noaquiano,
Marte pode ter sido até mais hospitaleiro que a Terra. Rios corriam, lagos preenchiam crateras e as condições para a química prebiótica eram ideais. Mas então, os caminhos divergiram. Um irmão prosperou, tornando-se um jardim azul e verdejante. O outro sufocou, congelou e morreu. A descoberta aterrorizante reside na velocidade dessa divergência. As novas análises de isótopos de argônio e xenônio na atmosfera marciana indicam que o colapso não foi um declínio lento e gracioso ao longo de eras intermináveis. Foi, em termos geológicos, um assassinato brutal e rápido. Assim que o dínamo interno parou, assim que o coração de ferro fundido do planeta cessou seu batimento e o escudo invisível caiu, o vento solar rasgou o céu marciano com a violência de uma tempestade, arrancando o telhado de uma casa frágil. A água, que é o sangue de qualquer biosfera, não apenas congelou, ela foi sublimada e arrastada para o vácuo, perdida para sempre. Isso nos leva a uma confrontação filosófica e física profunda. A habitabilidade, essa zona dourada onde a água flui e a química se torna biologia, não é um direito imobiliário garantido pela posição de um planeta em relação à sua estrela. É um privilégio temporário, é um estado de equilíbrio instável, como uma moeda equilibrada em sua borda. Marte nos mostra o que acontece quando a moeda cai. A superfície de Marte hoje é um vasto cemitério químico. O que os cientistas veem nas rochas ricas em sulfatos e nas argilas dessecadas é o resíduo de um apocalipse silencioso. Cada pedra vermelha é um monumento a uma molécula de água que costumava estar lá. A cor vermelha do planeta, que associamos ao deus da guerra e à paixão, é na verdade a cor da combustão lenta. É a ferrugem. O oxigênio que poderia ter alimentado pulmões ou guelras reagiu com o ferro do solo porque não havia vida para respirá-lo. Não havia plantas para ciclá-lo. O planeta literalmente oxidou até a morte. Essa visão muda fundamentalmente a nossa busca por vida. Por décadas procuramos micróbios marcianos vivos, escondidos em aquíferos subterrâneos, agarrando-se à existência pelo calor geotérmico residual. E talvez eles estejam lá, refugiados em seu próprio mundo. Mas a mensagem macroscópica é clara. A superfície é hostil, não apenas por causa da radiação ou do frio, mas porque o planeta perdeu a capacidade de manter ciclos complexos. A entropia venceu. A ordem complexa necessária para sustentar uma biosfera global colapsou em uma simplicidade estática e poeirenta. Considere as implicações para a Terra. Vivemos em uma bolha de exceção. A nossa atmosfera, o nosso campo magnético, o ciclo do carbono que regula o nosso termostato, tudo isso parece permanente para nós, porque nossas vidas são curtas demais para ver as engrenagens se desgastarem. Mas Marte é a prova de que as engrenagens param. Aterrorizante não é a presença de alienígenas hostis, mas a indiferença absoluta do cosmos. O universo não conspira para manter a vida, ele tende ao caos e ao equilíbrio inanimado. A vida é uma rebelião contra essa tendência, e em Marte, a rebelião foi esmagada. Essa perspectiva transforma Marte de um destino de férias exótico em um Mourning Wall, um muro das lamentações cósmico. Quando enviamos robôs para perfurar o solo marciano, estamos fazendo arqueologia forense em uma escala planetária. Estamos perguntando: quem matou este mundo? E a resposta que volta do silêncio estático é o tempo. O tempo e a física. A ideia de colonizar Marte ganha, sob essa luz, um tom de tragédia grega. Falamos em construir cidades sob cúpulas, em cultivar batatas em solo tóxico, em bombear gases de efeito estufa para espessar a atmosfera. É o auge da arrogância humana, a crença de que podemos reacender uma fogueira
que se apagou há 3 bilhões de anos, usando apenas a nossa tecnologia e vontade. É um empreendimento nobre, sem dúvida. Talvez o maior desafio de engenharia que jamais concebemos. Mas devemos reconhecer que estamos tentando construir um hospital dentro de um mausoléu. A verdadeira lição, o verdadeiro terror que Marte inspira, deve ser voltado para a Terra. Se um mundo inteiro pode morrer, se oceanos podem evaporar e céus podem ser descascados até o osso, então a Terra não é invulnerável. Nós tratamos nossa atmosfera como um lixão infinito e nossos oceanos como recursos inesgotáveis, esquecendo que a diferença entre a Terra e Marte é uma fina camada de gás e um núcleo de metal giratório. Marte é o fantasma do Natal futuro de Dickens, apontando um dedo esquelético para o que nos espera se o nosso equilíbrio for quebrado. Olhe novamente para as imagens enviadas pelos rovers. Aquelas dunas vastas e vazias, aquelas montanhas que não sentem chuva há eras. Elas são belas de uma maneira austera e aterrorizante. É a beleza da finalidade. Não há mais devir em Marte, apenas o ser. A evolução geológica cessou, em grande parte. A evolução biológica, se é que começou, encontrou um beco sem saída. A descoberta recente de moléculas orgânicas, preservadas em rochas sedimentares, é frequentemente saudada com manchetes de esperança. Mas no contexto deste cemitério, essas moléculas são como brinquedos deixados em um quarto de criança abandonado. Elas nos dizem que os blocos de construção estavam lá. O potencial estava lá. A promessa de um segundo mundo vivo estava lá. E, no entanto, nada aconteceu. Ou o que aconteceu foi extinguido tão completamente que restam apenas traços químicos. Isso nos força a confrontar o grande filtro. Talvez a vida seja comum, mas a continuidade da vida, a persistência de uma biosfera por bilhões de anos, seja o verdadeiro milagre estatístico. Talvez o que os cientistas encontraram em Marte não seja apenas o passado de um planeta vizinho, mas um aviso sobre a raridade da consciência. Se a vida é tão frágil que pode ser varrida por uma flutuação no campo magnético ou uma mudança na luminosidade solar, então, cada momento que existimos na Terra, cada respiração que tomamos, cada civilização que construímos, é um ato de desafio contra uma probabilidade esmagadora. Nós não somos os donos do sistema solar. Somos os sobreviventes de um jogo de roleta russa galáctico, onde Marte puxou o gatilho e a Terra ouviu apenas o clique seco da câmara vazia. Enquanto planejamos nossas missões tripuladas, enquanto sonhamos com bandeiras plantadas no Monte Olimpo, devemos carregar essa humildade em nossas naves. Não vamos a Marte para conquistá-lo. Vamos a Marte para aprender como não morrer. Vamos lá para estudar o cadáver de um mundo irmão, para que possamos diagnosticar as doenças do nosso próprio lar antes que seja tarde demais. O rover continua sua vigília solitária na cratera Jezero. Suas baterias nucleares decaem lentamente, um eco minúsculo do decaimento do próprio planeta. Ele envia seus dados para a Terra, bits e bytes, viajando através do vácuo frio. E nesses dados está a história de um apocalipse que já aconteceu, uma tragédia silenciosa escrita em pedras e poeira. A Terra permanece azul, vibrante e barulhenta, cheia de gritos, canções e o zumbido da indústria. Mas no céu noturno, o ponto vermelho brilha sem piscar, um lembrete constante e sangrento. A habitabilidade não é eterna. Os planetas morrem. E a única coisa que separa o nosso mundo vibrante daquele deserto congelado é a vigilância, a sorte e a preciosa, frágil complexidade da vida que se recusa a se render ao silêncio.
Será que a humanidade terá a sabedoria de olhar para esse espelho sombrio e ver, não apenas um local para mineração ou conquista, mas um aviso sagrado? Ou seremos nós, os arquitetos do nosso próprio silêncio, transformando nosso oásis azul em mais uma ruína enferrujada, girando na escuridão? O universo não se importa com a resposta. A responsabilidade da resposta é inteiramente nossa.